que Deus faz é perfeito. Só que você é um hipócrita quando você fala que tudo que Deus faz é perfeito, olha pra você e não se vê. Então foi quando eu comecei a olhar mais pra mim, buscar o autodesenvolvimento e buscar quem eu sou em Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Por mais que cada um de nós temos particularidades, todos somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então eu acredito que Deus tem as particularidades de cada um, mas ele fez cada um dessa forma. Ninguém é igual. Então, quando eu entendi isso, que se eu quisesse ser diferente, eu estava querendo ser diferente daquilo que Deus me chamou para ser. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para você. E a minha convidada de hoje é Natália Caron. Seja muito bem-vinda. Obrigada! Muito prazer estar aqui com você no Palmas para você. Obrigada, Viviane, pelo convite. Estou muito animada porque a gente vai conversar aqui hoje. Então, me conta, quem é a Natália? Bom, Natália é uma filha amada de Deus, é uma mulher empreendedora, casada, cristã e que hoje está buscando cada vez mais viver o propósito que Deus tem para minha vida. Uau! E conta para mim, então, com o que você trabalha atualmente, o que você faz? Eu tenho mais de 15 anos dentro da área da beleza, e quando eu falo isso, todo mundo assusta, porque fala, meu Deus, quantos anos você tem? Mas comecei muito nova, comecei com 12 anos de idade, Uau! dentro do mercado da beleza, porque eu comecei, Viviane, como modelo, em 2000, agora eu não vou lembrar o 2000, mas eu tinha 12 anos. Esse ano, então, eu completo 28, então já tenho uma longa caminhada. E quando eu falo que é da área da beleza, é porque a moda é a área da beleza também. E aí, com 12 anos, eu comecei como modelo a trabalhar. Com 15 anos, eu já estava trabalhando com maquiagem. E fiz minha primeira noiva quando eu tinha 15 anos de idade. Então, Uau! eu maquiava as amigas, sabe, para festa de 15 anos. E aí, até que um dia chegou cliente, foi chegando cliente, até que eu fiz uma noiva. E aí, de lá pra frente, eu trabalhei bastante tempo com a maquiagem. Claro que nessa época, como um hobby, como algo de um dinheirinho extra ali, eu lembro que essa noiva eu cobrei R$ 50 pra fazer a noiva e R$ 30 pra fazer as madrinhas. Era realmente algo de hobby, assim. E depois eu comecei a trabalhar com vendas com 16 anos. Então, eu hoje atuo com isso, trabalho tanto com a área da beleza quanto com vendas e posicionamento, ensinando as mulheres como que elas se posicionam, como que elas vendem mais, usando toda a minha experiência até aqui, que são 15 anos já de trajetória, entendendo mais esse universo, e eu sou completamente apaixonada pela área da beleza. É, mulher, né? Isso é a base, né? Sim, Porque tudo vem. E a autoestima, né? Isso mexe muito com a autoestima da é, mulher. Porque eu falo assim, tem mulheres lindas, mas elas não se veem lindas, né? E é. você deve trabalhar muito com isso. Mulheres que chegam pra você são lindas, mas elas não se veem dessa forma, né? Se eu te contar que isso aconteceu comigo, Uau. sabe por quê? Dentro da área da moda, como modelo, você leva muitos nãos. Ah, tá muito pesada, ou tá muito magra, o quadril tá muito largo. Então você escuta muitas coisas a seu respeito. E existe os famosos bookers. Hoje eu acredito que com o mundo que a gente está vivendo tenha mudado. Mas lá na minha época, lá, que a gente está falando de mais de 10 anos atrás, era muito palavreado solto. Por exemplo, não, você não serve. Não, você precisa emagrecer. Na lata, assim, sabe? E, você precisa arrumar esses dentes. Era coisas assim. Ah, o seu sorriso não é bonito pra foto. Eram coisas que te Pesa, né? colocavam uma imagem ao seu respeito que você chegava a falar, poxa, eu não sirvo pra nada. Então, por muito tempo eu tive uma autoimagem distorcida de mim mesma. Eu tive que fazer um longo tipo de trabalho realmente, assim, de busca interior para eu conseguir aceitar a minha imagem. A começar aqui, como você viu, eu tenho 1,85 de altura. Então, eu já sou uma mulher que não é padrão, né? E aí, fora a altura, é magra, e aí muitas vezes levada como aqueles apelidos da escola. Então, tudo isso contribuiu para que eu tivesse uma alta imagem de mim mesma distorcida. Só que quando eu fui trabalhar com maquiagem, olha que engraçado, eu trabalhava com a autoestima das mulheres. E aí eu vi o tanto que o meu trabalho era importante para elas como maquiadora, porque elas chegavam muitas vezes normal, assim, com um tipo de energia. E saía do meu estúdio com outra energia. Porque quando a mulher se maquia, quando a mulher se arruma,
vem de dentro, parece uma força, né? Eu sempre falo que, assim, pode parecer que maquiagem é Ativa, supérflua. né? Parece que ativa Exato, a real identidade da pessoa, exato. né? Pode parecer que maquiagem é supérfluo, só que quando a gente se sente bem com a gente mesmo, isso vem alguma força de dentro. Então eu via isso e eu achava muito lindo esse trabalho com a maquiagem. E aí foi um tempo de busca interna, porque as clientes sempre falavam, ah, você é linda. E eu não conseguia ver. Você não se via Não linda. conseguia, não conseguia ver. Eu só achava defeito em mim. E, tipo, ah, meu sorriso podia ser assim, meus dentes poderiam ser assado, minha sobrancelha podia ser mais fina, meu olho podia Você ser. focava naquilo que você achava que É, e faltava. sem contar que assim, eu não aceitava a minha altura. Então, assim, por mais que, ah, tá bom, eu sou bonita de rosto, mas o meu corpo é péssimo. Então, tipo, quando as pessoas olham pra mim, elas só veem um rosto bonito, mas o resto descarta e joga fora. Então, eu tinha uma autoimagem muito distorcida de mim mesma e por isso eu não conseguia me achar bonita de jeito nenhum. E podia todo mundo falar, tá? Podia o Papa falar, podia todo mundo falar, nossa, você é bonita. Eu não conseguia enxergar. E é muito engraçado, eu tava até conversando com meu marido esses dias sobre isso, porque por muito tempo eu foquei na altura, né? E aquilo que você foca expande. Porque eu focava muito na altura. Tipo, ah, eu sou muito alta, sou muito alta, sou muito... Não usava salto de jeito nenhum, só quando realmente precisava. Mas todo mundo que me via, num supermercado, numa farmácia, numa padaria, olhava e falava assim: nossa, que moça alta. Todos os lugares. Inclusive, ontem, não sei se você ouviu a hora que eu fui pagar o estacionamento, o cara falou assim: nossa, como você é alta, tá de salto? Eu falei: sim, tô de salto, mas sou alta mesmo. Aí, sofre, morreu ali. Só que antes era sempre assim: meu Deus, que moça alta. Eu sentia que eu era um ET na Terra. Porque todo mundo falava assim: meu Deus, que moça Era alta. como se fosse uma agressão para você quando Era, você ouvia isso. era como se fosse algo tipo assim: você é anormal. Então eu me via assim. E aí o que acontece? Quando eu mudei a minha visão sobre mim mesma, do tipo, sou alta, sou bonita assim, sou mulher, tá tudo bem. Quando eu olhei pra mim de forma diferente, é muito engraçado, é muito doido. As pessoas mudaram o que elas falam pra mim quando elas me veem. Então hoje, por mais que as pessoas olhem e falam, ah, você é alta, o primeiro vem assim, meu Deus, como você é bonita. Depois vem assim, e alta? O alta vem como um complemento de bonita. Então parece que depois que eu. E provavelmente antes as pessoas queriam dizer isso para você. Só que quando falava, porque é muito bonito ver uma mulher alta. Eu sou baixinha e eu acho lindo Sim, mulher alta. Porque o que acontece? Você chega com presença. Uma mulher sim, alta, ela destaca. sim. Porque é diferente, É, realmente destaca. E você falando isso, e você não é a primeira mulher linda que eu ouço falar isso, que não se vê, que hoje você se vê bonita, sim, mas que não se via. E quantas mulheres que passam por isso? E é. como que foi que você conseguiu mudar essa visão? Então, foi um processo, de autoconhecimento mesmo. Eu falo que, assim, tudo que você tiver na sua vida de trava, você só vai conseguir curar quando você buscar esse processo de autoconhecimento e olhar pra dentro. Mas eu poderia falar que foi assim, ah, quando eu conheci Jesus, isso mudou. Não foi, porque por mais quando eu conhecesse Jesus, eu precisava me conhecer. E eu precisava entender quem eu era em Jesus. Então, foi um processo realmente, foi um processo de autoconhecimento. E não bastou só eu conhecer mais a Deus, eu precisei entender mais sobre mim mesma. E, mas quando realmente virou a chave, foi quando eu entendi que se eu falasse que se eu fosse mais baixa seria melhor, eu estaria dizendo para Deus que eu poderia me fazer melhor do que ele me fez. Uau! Então, é como se ao não gostar de mim, eu não gostasse do que Deus fez. E aí, quando eu entendi isso, a chave virou para mim. Porque a gente pode falar, ah, tudo que Deus faz é perfeito. Só que você é um hipócrita quando você fala que tudo que Deus faz é perfeito, olha pra você e não se vê. Então foi quando eu comecei a olhar mais pra mim, buscar o autodesenvolvimento e buscar quem eu sou em Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Por mais que cada um de nós temos particularidades, todos somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então eu acredito que Deus tem as particularidades de cada um, mas ele fez cada um dessa forma. Ninguém é igual. Então, quando eu entendi isso, que se eu quisesse ser diferente, eu estava querendo ser diferente daquilo que Deus me chamou para ser. E aí foi quando eu aceitei. Não, ele me fez com 1,85 m, então é para eu usar os meus 1,85 m de altura. Ele me fez com os olhos claros, então é para eu gostar disso. Você acredita que já teve tempo que eu quis ter o olho escuro e o cabelo preto?
E a maioria das pessoas querem ter os olhos claros, né? E os cabelos É, claros. mas é assim, uma autoimagem muito distorcida, é realmente não querer aceitar quem você é. E eu focava muito naquilo que as pessoas falavam, porque teve momentos na minha trajetória como modelo que o queixinho, o furo no queixo era um problema. Por exemplo, ela não serve, ela tem furo no queixo. Ou então ela precisava ter um queixo mais empinado. Isso eu já ouvi. E aí eu olhava pro queixo, eu olhava pro nariz, então eu olhava para tudo que já um dia foi questionado na minha imagem, entende? E eu não conseguia aceitar o todo. Mas quando eu realmente entendi o que Deus tinha para mim e que ele me fez assim, eu consegui virar uma chave mesmo. Eu falo, e o quanto é forte isso, né? Você teve a oportunidade e foi em busca de conseguir mudar isso na sua vida, né? É, Mas com quantas pessoas que estavam lá, né, e ainda estão nessa situação e sofrendo. Muitas é, das vezes a gente ouve tantas histórias tristes, né? Por quê? Porque a pessoa não teve alguém para ajudar ela e muitas das vezes não teve força para buscar essa é. ajuda, né? Eu percebi, Viviane, que se você tiver um problema consigo mesma, com a sua autoimagem distorcida, todas as outras áreas da sua vida vão ficar paralisadas porque você não consegue se aceitar. Então, se você não se aceita, se você não consegue realmente aceitar a sua identidade, você não consegue fluir em outras coisas. Então, foi um processo real de eu perceber que, assim, até quando eu vou ficar vivendo, questionando quem eu sou e como eu sou. E eu vivi um período de eu me chamar de hipócrita, eu mesma me chamar de hipócrita, do tipo, eu falo que Deus é perfeito, que tudo que ele faz é perfeito, mas eu não consigo olhar para mim mesma como uma criação perfeita. Então, foi realmente um processo e entender que se você fica preso nesse lugar, porque muita gente olha a autoimagem, a imagem como algo supérfluo, mas não é. Não é porque se a gente não tem a nossa imagem ativada, a nossa identidade ativada, a gente não consegue fluir nas outras áreas. E foi só quando eu realmente entendi isso, que foi basicamente mais ou menos em 2020, que literalmente a minha vida começou a mudar financeiramente também, porque eu aceitei quem eu era. E teve uma frase que mexeu muito comigo, que é assim: se Deus te fez grande, é pra você ser grande. Só que essa frase, porque essa frase foi porque eu não queria usar salto. E aí a pessoa falou assim: se Deus te fez grande, é pra você ser grande, então coloca salto e vai ser feliz. Só que essa frase, ela mexeu comigo no sentido de assim: cara, Deus me fez grande. Por que eu tô aceitando coisas pequenas? Por que eu tô querendo ser Porque eu estou me pequena? fazendo Por que eu pequena. estou me fazendo pequeno? Por que eu estou querendo me colocar em lugares que eu realmente não cabo? Essa palavra existe? Não cabe? É, cara, Cabo, mesmo. cabe? Caibo. 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 Então, pronto. É que é Então, feia, né? é. Mas é. Por que eu estou querendo me colocar nesse lugar, entende? Aí foi quando eu falei, não, eu vou assumir a minha identidade. E aí comecei a usar salto. Eu não uso salto alto, muito alto. Mas eu uso sempre um saltinho que eu me sinto bem assim. E assim, de verdade. 1,85 para 1,90 não faz diferença nenhuma. E com 1,85 descalça, eu sou alta. Com 1,90 eu continuo sendo alta. Então, foi um processo mesmo de aceitar e de olhar pra dentro e entender que eu sou assim e não sou realmente igual a todo mundo. E hoje eu sou feliz por não ser igual a todo mundo. Aliás, ninguém é igual a todo mundo. Se tem uma coisa que eu falo é que isso aqui, ó, a sua identidade, ela é só sua. Somos únicos, né? Somos. E esse processo é um processo que não existe gente feia. Exatamente. Então, muitas das vezes é aquela parte que fala, né? O coração alegra formoseia o rosto. É, Então, muitas das vezes você tá triste e o teu rosto transmite é, aquilo. E quando você tá alegre, aquilo também transmite no seu rosto. é, Então, hoje, isso é transmitido no seu rosto. Por quê? Tá dentro, é de é, dentro. É muito além, não é a maquiagem, não é o cabelo. sim, Mas é como você está, como você está exato. se sentindo. E isso, quando você chega no lugar, você transmite isso para as pessoas. Então, é sobre como. Você se vê. É. Tem uma frase que eu uso que é: tudo muda quando você muda. Então, a mudança que você quer ver nas coisas, ela está dentro de você. Porque, igual você falou, o coração alegre formoseia o rosto. E eu sinto que é muito real isso. Porque, como eu te falei, antes eu não recebia elogios sobre a minha beleza. Eu só via a situação da minha altura. Quando eu ressignifiquei a minha altura, ou seja, quando isso não é mais um lugar pra mim de dor, mudou.
as pessoas, a maioria dos lugares que eu chego, falam assim, meu Deus, que moça bonita. Eu não escuto mais, nossa, que alta. E aí, como eu falei, a altura ela é um complemento. E isso, na verdade, é muito mais sobre como você está se sentindo. Então, Sim, aquilo que você sente, você transpassa para as pessoas, né? exatamente. E as pessoas, quando te veem, realmente, você chega com uma presença de como você está, bonita. Eu me sinto bonita, por isso Sim, vocês me veem bonita, é, e, consequentemente, você passa isso para mim, né? Fala isso de mim. sim, Então, é esse o resultado, né? Da transformação interna, de sim. dentro para fora. E não tem outro jeito, tem que ser de dentro pra fora. Se você buscar, eu falo que muita gente busca tratar o externo quando é o interno que precisa de cuidado. Eu, como tive salão por muito tempo e trabalhei anos e anos dentro de outros salões, eu sempre vi mulheres querendo tratar o externo quando é o interno que tá precisando ser tratado. Porque quando você cura de dentro, aí você realmente consegue, você começa a gostar do que tem fora. É um processo ao Você começa a contrário. ver, né? Você começa a enxergar coisas que antes Exato. você não E aí enxergava. eu posso te falar bem a real, quando eu hoje vejo pessoas que estão fugindo da sua identidade, tipo, que estão se enchendo o corpo, se transformando, é porque o interno tá gritando por ajuda e a pessoa ela tá buscando no externo tratar aquilo que tá interno, aquela Ela tá ferida que tá perdida, né? interna. Ela não sabe aonde buscar, né? É, Porque eu falo, por mais que existam lugares onde você pode buscar, tem muita gente que não sabe o lugar sim. certo. É. Então, e aquilo que você falou sobre quando você se converteu, mas se você não souber quem você realmente é, não adianta, porque você não consegue se identificar em Deus, né? É, exatamente. Você não consegue aceitar o seu lugar de filha. Porque por mais que você conhece Deus, você não consegue assumir o seu lugar que ele tem. E é muito engraçado que poucas pessoas entendem isso, que não são todos filhos de Deus. Quando eu falo que eu sou filha amada, é porque nós nos tornamos, mas não são todos filhos. Somos criação. Mas o processo de se tornar filho, ele é um processo. E depende de decisão. Então, as pessoas elas acham que todo mundo, nossa, todo mundo é filho. Não, não é, é um processo. É um processo, depois de você se tornar, é um processo de assumir o seu lugar de filho. Porque o lugar de filho ele é diferente do lugar de uma outra pessoa. Tem aquela passagem na Bíblia que fala do filho que ele vai pra fora e ele Filho se dá pródigo. conta que ele tá comendo pior do que os funcionários do pai. E aí quando ele volta, ele acha que ele vai para os mesmos lugares dos funcionários porque os funcionários do pai dele era mais bem tratado do que ele estava sendo. E quando ele volta, o pai dá um banquete e manda matar o boi e faz aquela festa e ele não estava esperando por isso. Esse é o lugar que um filho tem para um pai. Só quem é pai, só quem é mãe sabe o lugar que um filho ocupa. E com Deus nós temos esse lugar de filho, né? De filhos amados, de filhos que são cuidados. E assumir essa identidade é realmente transformador. É isso que você está falando é muito sério, né? Porque quantas pessoas que são filhos e não se identifica como filho de Deus, né? É. E a pessoa tem tudo, tá tudo ali à mão, né? Mas Aí muitas vive das como vezes filho pródigo. Vive comendo esterco, vive comendo no lugar ruim por causa de uma falta de decisão de entender que é filho. Essa passagem do filho pródigo, se você entender ela, você vai ver a profundidade daquilo. Porque quando ele volta, ele nunca deixou de ser filho. Mas ele escolheu sair desse lugar de filho e comer esterco. porque ele não enxergava, né, o quanto aquele lugar era bom. Sim, E eu falo, e muitas das vezes a gente tem que sair daquele lugar e passar por algumas circunstâncias é, difíceis para você aprender a ser grato por aquele lugar que você tá, sim, né? Eu exato. falo, e hoje a gente tem tudo, porque a gente fala, a gente respira, a gente Sim, vê. Eu falo, essa semana mesmo eu estava numa mentoria, tem uma moça que ela tem 10% da visão. nossa, E só que ela tá focado só nesses 10% ou nos 90 que ela não tem. E daí a nossa mentora falou o seguinte: você tá focado naquilo que você não tem. E você começa a pensar daquelas pessoas que não têm nada. Você ainda tem 10. é, E daí eu olhei para aquilo e falei assim: eu tenho 100. Quantas vezes eu reclamo tendo 100%? é, Então, nós temos tudo e daí acontecem as coisas para a gente poder enxergar o que nós temos e ser grato por aquilo que nós sim, temos, porque a gente fica, as coisas ficam natural e a gente acaba sendo ingrato muitas das uhum, vezes. é isso Daí mesmo. precisa vir algo ali para dar um chacoalhão e falar: nossa, você está sendo grato por isso? É.
Você tá vendo isso? Você anda, você fala, você vê, você respira, você mexe, tudo, Sim, né? A gente faz um treino, começa a doer, daí você lembra que você tem os é, músculos, né? Então eu falo, o quanto que a gente deixa de ser grato por aquilo que a gente tem. é verdade. É muito real isso. E esse lugar de ingratidão te leva sempre a olhar para o que está faltando ao invés de olhar para aquilo que você já tem, né? Só o fôlego de vida, só o sopro da vida. É muito interessante isso que você está falando, porque eu perdi minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. E por 20 anos da minha vida, 20 não, 18. Porque eu tinha 2 anos. Por 18 anos da minha vida, eu só olhei para essa falta. Eu tinha meu pai, eu tinha meus avós, eu tinha minha tia, eu tinha meus primos, eu tinha meus irmãos. E eu só olhava para essa falta. Só olhava, eu não tenho minha mãe, eu não tenho minha mãe, eu não tenho minha mãe. Quando eu tava com 20 anos, meu pai faleceu. E aí já não era mais eu não tenho minha mãe, agora eu não tenho meus pais. E aí eu olhei para os meus avós e eu falei, obrigada, Deus, porque eu tenho os meus avós. Porque a vida inteira eu olhava para aquele lugar de falta e eu não conseguia agradecer por quem estava ali. Eu só conseguia olhar. E aí, quando meu pai morreu, eu tinha mais uma escolha. Olha para o lugar da falta de novo ou olha para o lugar daquilo que você tem. Então, eu falo que assim, o meu avô, ele me criou. Os meus avós me criaram porque minha mãe faleceu, né? O meu pai foi uma vida mais distante comigo. Mas quando meu pai faleceu, foi uma morte repentina. Ele teve uma doença e foi muito rápido. Ninguém estava esperando. Só que eu sabia que o meu avô morreria breve, porque já estava bem, bem velhinho, com 80 anos. Então o meu avô já sabia. A morte do meu pai aconteceu 1 ano antes da morte do meu avô. 1 ano depois Ele eu era perdi seu avô paterno. não, meu avô materno. Materno. É, que foi o que me criou. 1 ano depois, o meu avô faleceu. Só que o fato do meu pai ter morrido esse 1 ano antes fez com que eu mudasse essa visão que a vida inteira eu tive da falta. Ah, não tem minha mãe, não tem minha mãe, não tem minha mãe. Eu comecei a olhar, eu tenho meus avós. Então, eu comecei a olhar para aquilo e viver aquilo com gratidão. E meu avô morreu quase 2 anos depois, porque foi 1 ano, porque um foi 2018, o outro foi 2019. Só que um morreu no começo do ano e o outro no final do outro ano. E quando meu avô faleceu, claro, doeu muito, foi uma dor muito, muito grande, mas naquele período de quase 2 anos, eu olhei para o meu avô como uma forma diferente, sabe? Eu vivi esses 2 anos com ele com uma gratidão diferente, dele ter participado da minha vida, dele ter estado ali, dele ter sido presente, de todas as vezes que ele me levou na escola. Então, eu tratei esse período com ele de uma forma muito mais graciosa do que os outros 18 anos da minha vida que eu só olhava Na pra verdade, falta. você aproveitou aquilo que você É, não tinha aproveitado é. antes, né? Porque você tem só uma escolha. Você sempre vai poder olhar pro copo se ele tá meio vazio ou agradecer porque ele ainda tem água. Você sempre vai ter uma escolha. E essa sua visão é que muda, realmente, aquilo que, como as coisas vão ser a partir dali. Falando nisso, deixa eu beber uma água. E é sobre você enxergar o que realmente existe, né? Porque muitas das vezes você fica focando só naquilo que não existe. É, E não chega a lugar nenhum. Na verdade, você gera dor, sofrimento, não perdão. sim, Então, e isso te impede, é igual você falou. Enquanto você não assumiu quem você realmente era, isso te atrapalhou até de prosperar sim, financeiramente, porque prosperar não é só sobre dinheiro, né? não, Mas é prosperar em todas as áreas das nossas vidas. sim. Então, como que você se vê, por exemplo, não sei se você conseguiu fazer isso depois de casada ou foi antes, mas dentro de um casamento, se você não estiver bem resolvida com você, você não consegue viver um bom relacionamento de casal. É, é assim mesmo. Não, foi um processo. Eu casei ainda muito ferida, muito machucada. Eu tinha acabado de passar por esses lutos e eu estava nesse processo de autodescoberta de mim mesma. Então, eu percebi que eu estava projetando muito nele algo que precisava ser tratado em mim. Então, realmente, foi um processo. E aí, dentro do casamento, eu meio que fui obrigada a tratar isso. Porque até quando você vai permitir que aquilo que você tem dentro de você afete outras áreas da sua vida, né? E eu falo assim, Viviane, ainda sou muito jovem, tenho 28 anos e acredito que o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, ele é contínuo.
É constante. contínuo, é constante. A gente sempre tem que olhar para dentro e buscar tratar, porque as nossas feridas internas, muitas vezes elas revelam e elas fazem com que a gente tenha ações que só está revelando aquilo que está interno de você que ainda não está tratado, que ainda não está curado. Eu comecei a escrever esse livro no começo do ano passado. E no processo de escrita dele, eu fui muito curada de dores que eu achei que eu já tinha passado, que eu já tinha superado. Mas, por exemplo, antes de eu escrever esse livro, eu não contava a história do meu pai e do meu avô, igual eu contei aqui, sem me emocionar, sem chorar. Foi um processo realmente de. E até a mesma história da minha mãe, de entender e de ressignificar. E é muito engraçado que, até eu me converter, eu sempre falei que se eu pudesse, eu voltasse no tempo e eu salvaria minha mãe, eu não deixaria que ela morresse, eu queria mudar isso. Eu sempre falei isso. Mas você só tinha 2 anos, né? Como que É, você ia salvar sua mãe? mas você acredita que eu não sei como, mas eu cresci com a sensação que a morte dela foi uma culpa minha. Porque me falaram que ela ficou doente. Então, como eu era muito pequena, eu associei essa doença à maternidade, enfim. E eu sentia isso, mas não era algo na minha cabeça consciente. Era muito mais de um inconsciente meu. Só que. Onde eu tava que eu ia Você te estava falar? falando quando você escreveu o livro dos seus pai e avô. Ah, sim. Eu ia falar que assim, quando eu olhava pra trás, eu queria, no lugar de vítima, eu queria mudar essa história e escrever ela diferente. E aí, quando eu me converti, eu entendi que também, se eu escolhesse que a minha mãe não tivesse morrido, eu também falaria pra Deus que eu posso escrever a história dela melhor do que ele. Porque nem tudo é como Deus queria, mas tudo é permissão dele. Né? Eu tenho certeza que Deus não queria que a minha mãe morresse naquela época. Só que a minha mãe ter morrido quando ela morreu foi uma decisão dela. E Deus nos dá livre-arbítrio para a gente ter as nossas decisões. Mas eu entendo que a Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus, ou seja, tudo é permissão dele. Então ele permitiu que a minha vida e que a minha história fosse essa. Perder a minha mãe com 2 anos de idade, depois perder o meu pai com 20 anos. E aí, quando eu perdi o meu pai, que foi antes, né, do meu avô falecer, eu me vi mais uma vez no lugar de tomar uma decisão. Só que dessa vez diferente, porque quando a minha mãe morreu, eu fui pro lugar de vítima. E eu fiquei nesse lugar de vítima por muito tempo. Quando meu pai morreu, foi quando eu me converti. Foi quando eu olhei e falei assim: ou eu continuo olhando para aquilo que falta, igual eu falei, ou eu olho para aquilo que eu tenho. E aí foi um processo que eu falei sozinho, eu não consigo. E aí fui buscar realmente uma ajuda. E foi onde eu encontrei realmente, foi quando Deus falou comigo pela primeira vez, foi nesse processo de luto. E assim, as pessoas que vivem luto, só quem já passou por um luto sabe, sempre é muito difícil. Só que sempre você vai ter uma escolha a fazer, ou se entregar para aquela dor, ou escolher sair dela. Por isso que meu livro chama Coragem para Decidir, porque foi vários momentos da minha vida que eu tive que ter coragem para decidir não me entregar, não agir daquela forma. Enfim, e aí naquele processo da morte do meu pai, foi quando eu fui buscar Deus e encontrei com ele, eu vi que assim, por muito tempo da minha vida, eu me coloquei no lugar de vitimista. Porque vítima é quando uma situação acontece com você. Eu fui vítima de perder a minha mãe com 2 anos de idade. Não tem como falar que não fui uma vítima de não crescer com a minha mãe. Agora, passar 18 anos da minha vida olhando para essa falta, eu me coloquei no lugar de vitimista, de ficar olhando para aquilo. E aí, quando meu pai morreu, eu falei: vou passar mais 20 anos olhando para isso? Ou eu vou ressignificar? Porque o fato é, eles morreram, eles não vão voltar. O que eu vou fazer a partir daí? E foi onde eu entendi que vitimistas não prosperam. E aí eu falei, eu preciso assumir o protagonismo da minha vida. E para assumir o protagonismo da minha vida, eu precisava deixar a vitimista de lado. Só que é um processo difícil, tá? Porque Isso é muito importante você dizer, porque falando parece muito fácil, né? é um processo difícil porque o vitimista, ele quer que as pessoas sintam pena. O vitimista, ele quer que você sinta dó dele. E era exatamente esse sentimento que eu queria que as pessoas tivessem de mim. Um sentimento de, coitada, ela não tem os pais. Coitada, a mãe dela morreu quando ela tinha 2 anos. Coitado, o pai dela morreu quando ela estava virando adulta. Esse era realmente o sentimento que eu queria que as pessoas sentissem de mim.
Então, eu lembro da frustração quando alguém me tratava com frieza ou quando alguém me tratava como se eu fosse forte, porque talvez a pessoa via essa força, mas eu ficava muito magoada da pessoa não se sensibilizar e não me tratar como uma vítima. E aí, quando eu entendi que, tá, eu quero que as pessoas me tratam assim, só que se as pessoas me olharem como vítima, como uma vítima, elas nunca vão me olhar com admiração, elas sempre vão me olhar com dó. Sempre como uma coitadinha, né? Sempre como uma coitada. E aí eu falei, até quando eu vou querer esse lugar de coitada? Aí a chave virou, que foi esse processo de 2018, que foi quando meu pai morreu e eu me converti, até 2020. E aí 2020 chegou a pandemia. Meu avô morreu no final de 2019. Quando meu avô faleceu, que foi no final de 2019, eu olhei para aquilo, para aquela situação e eu falei, vou sair disso, vou olhar para outra coisa. Foi um processo difícil, só que o meu corpo me segurou. Eu caí numa cama, eu fiquei, eu acho que quase 3 meses com muita dor no corpo, muita dor no corpo. Não descobri o que que era, não descobri. 2020, quando eu comecei a melhorar, veio a pandemia. Aí eu voltei pra cama, de novo. É, e isso é muito importante a gente dizer, né? Porque a emoção, ela somatiza no Sim. corpo em forma de doença, né? Sim, sim. E eu tinha um acumulado, né? Porque eu não tinha tratado ainda. Eu estava nesse processo de busca, mas muito sozinha, assim, buscando na igreja, buscando em livros, mas ainda muito sem pedir ajuda. Porque entra também um lado que nós, seres humanos, temos, que é o orgulho. E aí o orgulho, ele te impede de pedir ajuda. E aí esse lugar de, eu consigo sozinha eu vou dar conta, me impedia de buscar ajuda. E eu não fazia ideia que o meu corpo estava passando era resultado das minhas emoções que estavam somatizadas e estavam ali trazendo aquele resultado para o corpo. E aí, quando o meu avô faleceu e veio a pandemia no ano seguinte, mais uma vez uma escolha. Me entrego para isso daqui. E um medo absurdo que eu fiquei foi de perder minha avó, porque era Covid, né? Então, e muitos idosos morrendo. Então, o meu marido, na época que era namorado, ele trabalhava em um hospital. Eu fiquei meses sem ver ele, para não correr o risco dele estar em um hospital, vir me ver e eu passar a Covid para minha avó. Fiquei com medo muito E, grande e, e dela. vem aquela repetição, né, que tá guardada lá dentro da sua É, cabeça. Será que eu vou matar minha avó também? é. Vem aquele medo, assim, de, nossa, e aí a minha família falava, não vê ele, porque se ela pegar a Covid vai ser por sua causa, porque ela não sai de casa. Eu também não tava saindo. Então veio tudo isso junto. Eu sempre falo, Viviane, que tem pessoas que vieram do zero. Eu falo que eu vim do -3. Porque foi um luto na infância, um luto quando eu estava me tornando adulta, um luto no processo que eu estava vivendo. E só quem passa. Só quem passa por um luto sabe o quão difícil é, né? Então eu olho, por exemplo, eu olho pessoas. Quantos anos você tem? Eu tenho 48. 48. Eu vou além. Eu olho, tenho uma tia que ela vai fazer 62 anos. Ela ainda tem pai e mãe vivo. Então, tipo, eu olho para situações assim, né? É tia mais distante, é tia do meu marido. Eu olho assim e falo, cara, ela ainda tem a pai, ela com 62 anos, ela não sabe o que é não ter pai e mãe. Eu, com 20 anos, já experimentei o que era isso. Mas se eu escolher olhar para aquele lugar de que eu escreveria minha história melhor, eu entro no lugar de querer ser a autora da minha vida. E isso eu não sou. Assim, nós somos sim protagonistas da nossa vida, nós temos decisões, mas querer dizer que somos autores da nossa vida, a gente tira da mão de Deus aquilo que é dele. É, e tem coisa que não tá nas nossas mãos, né? Mas quando nós entendemos que o que nós temos as escolhas, nós temos o livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher o que queremos fazer. Exato. Mas tudo tá debaixo do que Deus quer pra Sim, gente. Então, tem coisas que nós podemos alcançar, mas tem coisas que não dá. exatamente. E aí, olha só que interessante isso que você falou. Você falou das escolhas, né? O nome do meu livro ia ser Você é o que você faz com o que fizeram com você. Esse ia ser o nome do livro. E aí, num momento de oração, Deus me deu coragem para decidir que é sobre isso. Porque você é o que você faz com o que fizeram com você, é sobre escolhas. Porque se você não decide tomar as suas escolhas, fazer as suas decisões, você vai ficar baseado naquilo que fizeram com você. É você que decide se o que fizeram com você vai te destruir ou se você vai pegar aquilo como força e vai crescer. Então, quando eu
quando eu mudei, foi num momento de oração que eu tava orando a Deus, e não era sobre o livro, eu tava orando mesmo. E aí, quando eu orava, saiu da minha boca, coragem para decidir. E eu fiz assim, É e isso. aí eu falei, caramba, esse é o nome do livro. Que as pessoas tenham coragem para decidir, sair desse lugar de escolher, não ser escolhido. Como, por exemplo, para ficar claro, que eu acho que ficou confuso, você é o que você escolhe do que fizeram com você. Então, não é fizeram isso comigo e por isso eu vou ficar no lugar de vitimista. Não, é você que vai escolher o que você vai fazer com o que fizeram com você. Né? Não é sobre o que fizeram com você, mas é É, sobre o que exato. você faz com aquilo que fizeram com Isso. você, Então, né? é sobre coragem. E coragem para decidir ter escolhas, né? Porque é o que eu falei, tudo sempre vai ser a escolha que você faz. Então, o livro veio disso e nele eu relato desde a minha infância até a minha vida adulta aos 26 anos, que foi quando eu quando eu comecei a escrita e finalizei, todo esse processo que eu vivi de entender o tanto que as nossas decisões moldam a nossa vida. Porque tem muita gente que vive da condição. A sua condição, a minha condição, Viviane, era condição de luto. Condição de luto, condição de pobreza, condição De órfão. de órfão. Essa era a minha condição. Mas a minha decisão de sair disso mudou completamente o destino da minha vida. E eu falo isso com propriedade porque eu conheci muitas pessoas que passaram por coisas semelhantes, que escolheram ficar naquele lugar e estão lá até hoje. Mas sair de lá foi uma decisão. E para isso você tem que ter coragem. É muito forte isso, né? E a gente conversando aqui, a gente entende, né, que tem todo um processo por trás disso. E é um Sim, processo lento, né, muitas das vezes. Para algumas pessoas, às vezes pode ser até mais rápido, sim, mas eu falo, quem passa pelo luto, só quem passa realmente sabe a dor que é você sim, perder uma pessoa próxima que você ama muito. sim. É uma dor que não tem como Não, explicar, é sem explicação. sim, E agora, imagino você, uma menina de 2 anos. A mãe é uma presença muito forte na vida de uma criança, né? sim. Por mais que você teve a sua avó, mas não era a sua mãe. É, Mas mesmo assim, chegou o tempo de você entender que ela fez o que a sim. sua mãe não pode fazer, né? Exato. Eu vejo que, assim, minha avó, claro que o que eu sofri muito na minha infância era a discrepância de idade. Porque minha avó era de outra geração, era de outra época, então ela não conseguia entender a maioria das minhas necessidades como uma criança da época que eu estava vivendo, né, dos anos 2000 ali, porque ela criou as filhas dela no ano de 1970. Minha mãe é de 65, eu acho. Então, assim, pensa, ela criou uma criança de 65 a 75, 1975. Ela estava lidando com uma criança de novo de 2000, do ano de 2000, né? Eu sou de 97, mas quando minha mãe morreu, a minha mãe morreu no ano de 2000. Então, minha avó teve que assumir esse papel também de forma repentina, ela não E sabia. para ela também era um Para ela, desafio muito grande, né? ela não imaginava que ela fosse E ter que ela não assumir. tinha um papel de vó com você, ela É, tinha um papel de mãe, né? isso, e eu falo que assim, eu sentia muito, porque a minha avó paterna morreu cedo. Então eu não tive convivência com a minha avó paterna. E a minha avó materna virou a minha mãe. Então eu sentia duas faltas. A falta da minha mãe, que parece que nada preenchia, e a falta da minha avó. Porque eu via minhas amiguinhas indo passear na casa da avó e eu não sabia que sensação era essa, porque eu morava com a minha avó. É, e o tratamento é diferente, né? Porque É, ela tinha uma função de te criar, de te exato. educar. E aí, É diferente de você da função de vó, né? E aí tem um detalhe, ela era avó dos meus primos. Então os meus primos vinham pra casa da avó e eu via minha avó tratando eles diferente. E aí como criança, eu não entendia por que que ela tratava eles diferente, porque na minha cabeça era, eles são netos, eu também sou. Por que que para eles o tratamento é de levar pra passear, é de agradar e comigo é de, entende? Eu não De consigo, correção, né? De ensinar. eu não conseguia compreender. Então um detalhe que eu não te contei, que foi o que marcou muito a minha infância. Não me contaram que minha mãe morreu. Nossa, Eu fiquei até os 6 anos esperando ela voltar. nossa. Então, isso fez com que. Disso eu lembro. Se você falar assim, você lembra com 2 anos quando ela morreu? Não. Só que fizeram questão de manter a presença dela viva pra mim,
através de vídeo, de foto, de imagem. Tanto é que a voz da minha mãe, pra mim, ela não é estranha. Quando eu vi, minha avó sustentou muito tempo vídeos. Então, quando eu vejo algum vídeo dela, a voz pra mim não soa uma voz estranha. Só que se você pensar que a última vez que eu ouvi eu tinha 2 anos, mas porque minha avó fazia questão de sustentar isso pra mim. E me contavam que ela ia voltar, que ela estava viajando. Então, o que eu tenho muito de recordação é da espera. Esperar a minha mãe voltar. Eu só descobri com 6 anos que minha mãe não ia voltar mais. E aí eu já tinha muita consciência, com 6 anos de idade, de tudo, assim. Então foi um processo em que a minha avó queria que eu colocasse ela como: ah, sua mãe não tá aqui, mas eu tô. Só que no meu coração ela já estava no lugar de vó e eu estava à espera da minha mãe. E aí eu descobri que minha mãe não voltaria mais. E eu vejo. Então, na verdade, foi como se ela morresse duas vezes para É, você, né? Porque a primeira, porque ela sumiu, né? é, E na segunda foi quando te contaram, porque você ficou todo esse tempo esperando, né? Na Para uma verdade, criança, não me né? contaram, tá? Eu descobri Ah, com você 6 anos. A minha tia me levou num psiquiatra, nessa época, com 6 anos de idade, e ele falou assim: essa menina dá nota em goteira, com 6 anos. E aí eu ouvi ele falando pra minha tia: vocês não vão conseguir esconder dela por muito tempo, ela é muito inteligente. E aí, quando ele falou aquilo, eu ouvi. Eu acho que ele não imaginava, porque eu estava mais distante, eu olhei, eu ouvi, e aquilo ficou. E isso é muito importante você dizer, porque muitas das vezes a gente está com as crianças intertida com algo e você acha que ela não está É, prestando atenção no que você está falando. é, E ela ouve tudo, porque muitas vezes a minha filha estava brincando, o meu filho, e eu depois passava, eles diziam, ah, mãe, você falou aquilo, aquilo, e eu achando que eles não estavam nem é. prestando atenção. Ouve, Então é ouve. muito importante a gente sinalizar isso, porque as crianças elas estão ali intertida com algo, mas elas estão ouvindo o que está Sim, acontecendo. exatamente. E assim, voltando para esse contexto, quando eu descobri, mesmo que ela tinha morrido, aí a minha avó, ela meio que quis falar pra mim: não, olha, mas eu tô aqui. Só que pra mim ela já tava ali, só que no lugar de vó. Mas ela não deixou você viver o seu luto, né? Porque ela, na verdade, achava que você já tinha vivido. É, É uma coisa é. que. Pra todo mundo já fazia 4 anos, né? E Só que pra mim era como foi aquele se foi momento. aquele momento. Então eu tava descobrindo ali naquele. Só que eu não consigo pensar o quanto a minha avó sofreu também. Você era uma Porque criança, né? porque ela com acabado de perder a filha, tendo que criar a neta. Então, assim, eu vejo que ela deu o melhor que ela podia dar, com certeza. Sou muito grata ao que minha avó fez. Mas por muito tempo também eu tive, na minha adolescência, aquele probleminha, assim, de não conseguir lidar muito bem, de ter, porque eu não conseguia entender isso que eu falei pra você, dela tratar os meus primos diferente. Eu não conseguia entender isso tudo. Só quando realmente fui buscar o autoconhecimento, fui entender que ela não tinha como fazer diferente, porque ela nem até Ela ela fez o foi. melhor que ela tinha, que ela Exatamente. podia com o que ela Porque tinha, ela né? foi pega de surpresa, de completamente assim, não era o que ela esperava também, né? E aí, quando eu entendi que ela deu o melhor que ela tinha com as condições que ela tinha, porque ela também estava sofrendo muito, perdeu uma filha, eu espero nunca saber o que é isso. Eu já sei o que é perder os meus pais, eu não quero saber o que é perder um filho. Até brinco com Deus, eu não sou mãe ainda, né? Até falo assim: Senhor, se for pro senhor dar, pra depois o senhor levar, não precisa me dar, não. Pode deixar sem. Porque eu não quero de verdade viver essa experiência de perder um filho. Não imagino como deva ser. É, eu tenho uma Mas. amiga que a filha dela, com 12 anos, ele sofreu um acidente de carro. E Ai. assim, eu vivi esse processo com ela e para mim foi muito dolorido, porque ela cresceu junto com meu filho, né? Uhum. Então era uma sobrinha, né? É Aham. como se fosse uma sobrinha. Então é muito forte. E aí eu falo assim, eu vivi isso com ela, não era minha filha, não era Uhum. meu sangue. E para mim foi muito dolorido. Imagina pra mãe, E né? agora, para uma mãe, a gente não sabe nem É. explicar, né? E eu falei que teve um método IP que eu estava, que teve uma mulher que ela tava, que ela perdeu vários. Perdeu o marido e acho que Vivos, 2 assim. filhos, se eu não me Nossa. engano. E ela estava vivendo o processo do luto. Só que a É. gente é muito importante, né? Você entender que tem um processo do luto. Você não pode viver o luto para sempre. É. E Então, também não pode querer sair do luto rápido demais, porque você não vai. não, tem o Porque processo, tem né? que viver o processo, é um tempo, é um período, não adianta Aí eu a gente falo, falar que, uma semana depois.
querer jogar algo por cima e falar que tá tudo bem. Não é assim. Se você joga pra frente, você só vai empurrar com a barriga uma ferida que tá ali e tá aberta. E ferida aberta, ela só aumenta de tamanho, né? Sangra muito, né? Então, é muito importante entender que existe um tempo e um processo, Sim, e que uma pessoa não substitui outra. exato. É. Então, e o que é muito importante de todo esse processo, porque você muitas das vezes hoje, né, você olha que você não entendia a sua avó, mas Uhum. você era uma criança, você não Sim, tinha noção disso e não sim. tinha como raciocinar dessa forma, É. porque a sua dor era que você sentia falta da sua mãe. É, aí eu só consegui olhar que eu não tinha minha mãe. Como criança, eu só consegui olhar. Minha mãe não está aqui. Era dia das mães. Eu lembro de ir pro banheiro chorar, porque se eu chorasse na sala de aula, a professora via, ela contava para minha avó. E eu não queria que a minha avó soubesse, porque a minha avó, eu achava, tá, como criança, que ela ficava triste de ver eu chorando, porque ela achava que eu não colocava ela no lugar de mãe. Eu achava que era isso. Mas é claro que ela estava triste por ver eu sofrendo sem ter a minha mãe. Mas eu achava que era tipo assim, como se ela soubesse que eu não reconhecia ela como mãe. É, de certa forma, você queria protegê-la, né? É, e aí eu ia pro banheiro e chorava sozinha. Tipo, eu não tinha nem a coragem de desabafar, nem com a professora, nem com a minha avó. Eu lembro de muitas vezes eu ir pro banheiro e chorar sozinha. E uma das pessoas que eu me apeguei muito na escola foi a tia da limpeza. Porque muitas vezes ela entrava no banheiro e ela me via lá chorando, ela vinha, ela me abraçava. Só que a tia da limpeza, pensa, ela lida com todos os alunos da escola inteira. Então ela não tem esse contato com a família de falar assim, ó, aquela criança tá sofrendo. Então ela só me acolhia, ela só me abraçava. Tia Edna, eu lembro dela até hoje. Porque nesses momentos que eu tava ali, ela entrava no banheiro muitas vezes, me ouvia chorar e ela vinha, esperava eu sair, me abraçava. E ela não perguntava muito, ela só perguntava se alguém fez alguma coisa pra você. E eu falava, não, é algo meu mesmo. E aí ela só me abraçava e me Ela te acolhia. acolhia, É, né? E eu falo o quanto que é importante, né? Você ser acolhida. Então, muitas das vezes a gente não entende, né? Às vezes até a pessoa que está passando por sim, determinado processo, ela sente dores emocionais que ela não sabe nenhum motivo. sim, E daí você chegar para uma pessoa e liberar um abraço, um olho no olho, sim, é transformador, né? completamente. E sem Completamente. julgamento, né? Que é É, o mais. Era aquilo que você precisava naquele momento, o abraço. é, Ser acolhida, sem perguntar o porquê e o que, que tinha acontecido. Porque é. muitas das vezes você sentia a falta da mãe, mas você não sabia exatamente o que que. Aquele turbilhão de sentimentos, como É. lidar com aquilo, né? Como eu te falei, eu olhava muito pro que faltava. Então, era Dia das Mães, eu sentia muito. Dia das Mulheres, eu sentia muito. Quando as mães das minhas amigas iam buscar na escola e eu percebia, ou então eu saía junto, por exemplo, saía com a minha amiga, com a mãe dela, pra comprar material escolar. Eu ia junto, porque eu estava às vezes na casa da minha amiga, eu ia junto. Eu olhava para aquilo com uma falta muito grande daquilo que eu não tinha. Foi muito tempo, foi necessário ter muita ressignificação. E eu olho muito hoje, para algumas amigas que tiveram pais separados na infância, e hoje, até hoje, isso é para elas algo que elas não sabem, tá no inconsciente, mas que desde a adolescência ali veio tratando uma falta, veio uma ferida que não foi tratada, e é o que eu falei. Ferida não tratada, ela aumenta de tamanho. Então pensa, se os pais separados já gera para uma criança muita coisa na infância, imagina pais longe, porque além de tudo, a minha mãe tinha morrido e o meu pai estava distante nessa história. A minha história virou um livro grosso, ó. Inclusive eu trouxe pra você, Nossa. pra você ler e ver toda ela inteira. Eu falo assim, gente, quando eu terminei de escrever, eu falei, meu Deus, eu não imaginava que ia ser tão grande assim, ó. É quando a gente pensa, né, em escrever, você acha que não tem tanta coisa para É, contar, né? Mas muito mas obrigada. Lindo, lindo. eu quero saber, te perguntar aqui, o que que essa capa te passa quando você olha pra ela? Quando eu olho Coragem de Decidir, ele expressa muita coisa, né? Você pensar na sua dificuldade do dia a dia, que você pode conseguir algo que muitas das vezes você não acredita que você consegue. Sim. Quando eu escrevi esse livro justamente para mostrar que as nossas dores, sim, elas têm que ser tratadas, elas têm que ser dada atenção, mas que só depende de nós. Dar um remédio e fechar essas cicatrizes, ou ficar com elas abertas, aumentando de tamanho e deixando a nossa vida paralisada. Porque foi como eu falei, ou você
decide viver como vítima ou você escolhe ser protagonista da sua vida. Então, a iniciativa de escrever esse livro foi justamente mostrar para as pessoas que, embora por mais que você tenha passado por coisas muito difíceis, tem como você tomar uma decisão de mudar tudo isso e realmente assumir o protagonismo da sua história. É forte, né? É muito forte. É. Foi um processo, como eu te falei, quando eu escrevi tudo isso, eu pude olhar para minha história com gratidão por tudo que eu Eu vivi. falo que escrever é um processo de cura, né? E essa amiga minha que ela perdeu a filha, eu falei muito para ela e para o esposo dela sobre isso. Comece a escrever o que vocês tiveram com a Duda. Uhum, Foca no que vocês tiveram oportunidade, porque nós é, como pais, a gente tem que educar, corrigir, ensinar, uhum, e muitas das vezes a gente se sente mal com determinadas atitudes que a gente toma. E com isso, a gente acaba se culpando muito por algo. uhum, E daí, quando você perde, você fala assim: nossa, eu podia ter feito isso dessa forma e eu não fiz. é, Então, é muito bom ver você ter escrito esse livro, a cura que foi para você, sim, porque, igual você falou aqui, você conseguiu agora, nesse momento, falar de algo que já te trouxe muita muita dor, dor. mas hoje essa dor é cura É, para muitas é, vidas. exatamente, foi quando eu entendi isso. Eu entendi que a minha história ela poderia ser só uma cicatriz ou ela poderia se tornar remédio para outras pessoas, porque você sabe que a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então eu poderia olhar para aquilo e falar assim: deixa aqui uma cicatriz em mim. Ou então deixa eu extrair essa cicatriz. E que eu achei que era cicatriz, mas ainda tinham feridas. Eu lembro quando um pastor olhou para mim e falou assim: eu vejo um coração com muitas feridas. E essas feridas estão abertas. Quando ele falou aquilo, eu tomei um susto, porque eu achei que eu já tinha fechado essas cicatrizes. E aí, quando eu comecei o processo de escrita, que foi no início do ano passado, eu revisitei muitos lugares e eu vi que essas feridas ainda doíam. Elas ainda doíam. Hoje, depois da escrita, depois de ter lido, relido, porque no processo eu tive que escrever e ler, foi um processo. Eu falo que o livro ele demorou um ano para sair. Mas não é que ele demorou, ele estava me curando primeiro, para depois poder curar outras pessoas. Realmente é um remédio. Já tem pessoas que já terminaram de ler e os relatos que eu recebo são esses, de, nossa, esse livro tá me curando, tá me tratando, tá me mostrando que não é o que aconteceu com a gente, mas é a nossa decisão de fazer diferente daquilo que aconteceu com a gente. Isso é muito lindo mesmo. E o quanto é importante, né, para você que está aí assistindo. Comece a escrever, mesmo que você não tenha ideia, né, de Sim, querer publicar um livro, mas escreve. Começa, porque eu falo nesse momento da escrita, é um momento você de está cura. focado naquilo ali que você está É, fazendo, né? E eu falo por experiência própria também, porque eu também estou escrevendo é, e assim veio muitas coisas que eu também achava que estava curada e não estavam. E você visita, né? Lugares que você sim, muitas das vezes nem lembrava que exato. existiu. Aham, E isso vai te. É um caminho que você vai sim, ali sendo lapidada e sentindo que muitas coisas são curadas e transformadas. E é um exatamente. processo mesmo como se você fosse colocando remédio em algo que você nem sabia que existia. Exatamente. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu tive um apagão da minha infância. Então, quando. Porque pensa, vou contar a minha história, eu tenho que contar ela de quando você nasce até a fase que você tá. E aí eu olhei e falei, meu, eu não lembro desse momento da minha vida. E aí eu tive que buscar lembrar. E aí esse buscar lembrar tava ali, Quando feridas. você vai no passo a passo, né, ela É, pra, vai destrinchando, tava né? ali feridas que eu não lembrava, feridas que eu passei, que eu não lembrava que eu tinha vivido, que eu tive que revisitar. E essa revisitação foi como se eu tava ali jogando o último suspiro pra fechar, sabe? Por exemplo, eu não lembrava que eu não sabia que minha mãe tinha morrido por 4 anos. Porque ela morreu quando eu tinha 2 anos. E essa era a imagem que tava na minha mente, quando ela tinha 2 anos. Mas eu não lembrava que eu só descobri com 6. E esse processo dos 2 aos 6 anos, ele deixou marcas. E aí eu tive que voltar lá para esse lugar realmente. E assim, Viviane, eu falo muito para as pessoas.
independente de se você teve seus pais e sua vida foi mais fácil, tem lugares na sua infância que foi criado feridas. E se você não volta e fecha essas feridas, você está permitindo que hoje, na sua fase adulta, a sua criança interior esteja gritando por ajuda. Então, tem atitudes que você vê adultos tomando que você olha e fala são infantis, mas é porque a criança interior está ferida e está buscando por tratamento. E é muito importante a gente entender, né, que a maioria dos nossos traumas são gerados na primeira infância, né, que Sim, é até mais ou menos os 6, 7 anos de é, idade. Na verdade, só vai repetindo ao decorrer da vida. sim, Então, muitas das vezes, você olha para um adulto, você vê um adulto birrento, mas não é que é ele que está fazendo birra, é aquela é, criança que teve algo que foi machucado naquele determinado momento, que não foi curado, e hoje essa é a forma de agir, porque sim, não trabalhou isso. é, E realmente você trabalhar essas dores inexistentes, né, que é, muitas das vezes a gente não conhece. sim, É muito difícil, porque você voltar, porque fala assim, ah, vai lá e escreve. Não é fácil escrever. Porque você começa a ir para lugares que você não gostaria de ter uhum, passado. sim, Só que quando nós entendemos que quando a gente vai para esse lugar traz cura, uhum, porque quando você olha, é, exato, eu falo, não é fácil você mexer numa ferida. sim, A gente pensando isso fisicamente, não é fácil. é, Agora, emocionalmente, é pior ainda, porque é muitas das vezes uma ferida desconhecida. sim. Nossa, você falou disso e eu lembrei que quando eu estava com 19 anos, eu sofri um acidente. E esse acidente, ele ralou meu corpo inteirinho. Eu tive feridas no corpo inteiro. E jogou só aquele sorinho, sabe? E passou 7 dias. Essas feridas começaram a necrosar, a criar pus, a realmente ficar vermelho toda a região em volta. É como se a ferida tivesse pegando tudo que estava ao redor. Vai comendo, né? É. E elas não cicatrizavam. Já tinha passado 7 dias, elas não cicatrizavam. Elas estavam todas cheias de pus, amarelo. Parecia realmente como se tivesse com micose. E aí fui pro hospital. E aí, quando eu cheguei no hospital, veio 3 enfermeiros e falou assim: vamos lavar essas feridas. Vamos esfregar essas feridas. E eu lembro, minha avó foi comigo, né? Eu tive que ir, pra você ter uma noção, eu tive que ir, sair da minha casa de ambulância. Porque era ferida no corpo inteiro e eu não tava conseguindo ficar sentada de tanta dor. Minha avó foi comigo e aí ela esperando na recepção, veio 3, eles passaram aquela faixa em mim, assim, na maca e começaram a esfregar. Eu gritava, que a minha avó ouvia da recepção, meus gritos, e ela falava, me deixa entrar, me deixa entrar. E eu gritava, e aí eles esfregando, esfregava o pé, esfregava 3 de uma vez. E eles falavam assim, vamos mais rápido que ela sente menos, porque, tipo Que assim, vai ser mais, se vai passar mais fosse... Se rápido. fosse ferida por ferida, uma pessoa, eu ia ficar uma hora ali. Porque era muita ferida, era no corpo inteiro. Tipo, até o rosto, tava tudo. Porque eu tava de biquíni quando eu sofri o acidente. Então, tava literalmente, tipo, na coxa, em todo o corpo, na barriga. E aí, eles vieram e eles esfregaram, foi, acho que uns 20 minutos, eles esfregando. Mas eles esfregavam mesmo. Eles pegaram bucha e esfregavam. Na hora, eu gritava, gritava, gritava. Só que depois que eles esfregaram, no dia seguinte, já começou a cicatrizar. Porque tava sujo. Precisava lavar. Só que aí é um processo que dói, mas dói pra curar. Hum, Agora, e se isso não fosse curado, o que aconteceria? É, Você ia morrer, porque aquilo poderia pegar uma vai, infecção, poderia vai piorar. apodrecendo, né? Você vai apodrecendo. Não, e E eu, eu eu falo já tava sentindo quanta. muita febre já. Porque era ferida no corpo inteiro, então já tava tendo febre, a febre não passava. E aí poderia sim acontecer ou de virar óbito ou de acontecer algo pior. Então teve que lavar, doeu muito, mas pra curar. E eu vejo que o grande problema do ser humano é querer passar pano na ferida ao invés de lavar ela, de revisitar ela pra poder curar. E é isso. E uma ferida, né, emocional, uma ferida na alma, né? Sim, Então você, se você não mexe nessa ferida, se você não encara ela, porque é muito difícil encarar. é. Você olhar para aquilo que te machucou, Uhum, eu falo assim, perdoar, é, entender, porque eu falo, primeira coisa você precisa entender sim, para você conseguir perdoar, porque é fácil falar assim, ah, perdoa, é, mas perdoar da boca para fora não resolve. Mas quando você vai olhar para aquilo, entender o que é. aconteceu e ressignificar aquilo,
é dar um novo significado, né? Quando você ressignifica, você dá um novo significado. E aí as coisas mudam de lugar. E isso, a minha vida só foi pra frente quando eu realmente entendi isso e coloquei nesse lugar de dar um novo significado ao que me aconteceu. Porque, como eu te falei, eu só tinha uma escolha. Ou eu ficava nesse lugar de vítima e vítimas não prosperam, ou eu escolhia ir pro lugar de protagonista da minha vida e assumir esse papel. E desde que eu me coloquei nesse lugar, minha vida profissionalmente ela andou de uma forma absurda que nunca tinha andado antes, porque vítimas literalmente não prosperam. Eu falo, vítimas parece que tá andando de muleta, né? É, Porque você tem algo ali que não tá é. resolvido e, consequentemente, você vive mancando. Você Nossa, vive ali. você falou algo que eu falo muito, que é assim, nós somos corpo, alma e espírito. Então, se o seu corpo ou a sua alma tá parado, tá paralisado, você vai devagar. Porque você tá. Pensa no seu corpo como um carro. Se você tá com um carro com manutenção, com um carro com pneu murcho, com um Com carro com gasolina ruim, gasolina ruim, eu sempre uso esse termo da gasolina ruim. Vai devagar, vai ter que ficar parando, vai ter que ficar dando manutenção. Agora, ou quando não chega, você. né? Ou não chega. Agora, por exemplo, eu trago um exemplo de que nós, como pessoas, somos. A alma é a pessoa e o carro é o corpo, né? Vai daqui pro Rio de Janeiro andando. Quantos dias você demora para chegar? Vai de carro, quantas horas você demora para chegar? Agora vai com o carro sem ter que ficar parando para dar manutenção. É assim na vida. Se você não coloca óleo bom, gasolina boa, que é cuidar do seu corpo, Faz a manutenção cuidar da sua correta, né? alma, exatamente, para você poder ir mais rápido. E hoje as pessoas elas só estão olhando e só estão buscando o dinheiro. E aí o dinheiro corre de você, cada vez que você corre atrás dele, ele corre de você. Agora, quando você entende que você é corpo, alma e espírito e escolhe tratar você, cuidar de você, para que você possa fazer as coisas acontecerem, você deixa de correr atrás do dinheiro. Porque o dinheiro, pelo dinheiro, ele vem e ele vai. Dinheiro é energia, né? É, exatamente. Então, quando você entende que dinheiro é uma energia de troca, É. Perfeita colocação. Eu sempre trago isso muito bem colocado. É uma energia para você ter uma troca daquilo que você quer. Então, eu tenho o copo, eu quero a água, eu preciso trocar para conseguir ter. Exato, é uma energia de troca. Só que as pessoas elas gastam a vida delas negligenciando elas, sendo escravo passando muitas pano das nas suas vezes do feridas dinheiro também, né? para correr atrás do dinheiro e dinheiro também é uma energia. É uma energia de troca, mas é uma energia. Aí você corre atrás e ele corre de você. E é muito importante isso que você está dizendo, porque a pessoa, muitas das vezes, ela vive inteira buscando isso, o dinheiro. E daí chega um certo momento na vida que ela não conseguiu dinheiro É, porque ela ficou correndo atrás, quem fica é, correndo atrás sempre fica atrás. atrás. E daí chega no final da vida, às vezes está doente, e o que que ela quer buscar? A família, A saúde. aquele momento que ela não teve com os filhos, a É, saúde, que ela podia ter cuidado antes. Então, você quer ter uma vida mais saudável? Você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer uma atividade é. física, você Cuidar tem de você. que ter um cuidado com o seu Sim. emocional, ter um É. cuidado com o seu E espiritual. olha só, você tá falando disso e eu tô olhando pra trás e vendo exatamente. Eu vivi isso. Aos 22 anos eu estava muito doente. Porque aquelas feridas estavam só passando pano nelas. E eu não tinha tratado elas. Então, eu falava, meu Deus, com 22 anos eu tô numa cama. Muito doente. E não conseguia descobrir as doenças e elas só pioravam. Então, eu tinha dores no corpo inteiro, porque a alma estava muito ferida. E aí reflete no corpo. E aí você vive esse ciclo. E aí cada vez só piora. As coisas só vão E piorando. é muito interessante, né? A gente entender que as emoções, elas estão dentro da alma. Então, a emoção, ela se aloja no corpo. Sim, exato. Então, quando a gente não tem o conhecimento disso, então muitas das vezes tem dia que você não acorda bem. É, E daí é uma escolha sua. Com o que você vai fazer com aquele seu dia? Você vai é, continuar mal ou você vai buscar alternativas para ficar bem? sim. Ou você vai ficar mal e vou ficar ali Eu sofrendo. tava falando disso ontem com uma amiga, que não vai ser todos os dias que a gente acorda bem. Só que às vezes a gente olha pro outro e acha que o outro acorda todos os dias bem. Por quê? Porque você vê que todos os dias a outra pessoa tá lá e tá fazendo, e tem dias que você
só quer ficar parada. Só que é uma decisão você viver da sua motivação, porque a motivação você não vai ter todos os dias. Ou você viver da sua decisão de fazer mesmo sem motivação. Porque ontem mesmo eu acordei com muita cólica. Eu não tava com vontade de sair da cama. Se dependesse da minha motivação para fazer qualquer coisa, eu não faria nada. Mas era a minha decisão de não ficar naquele lugar de condição, de dor, de cólica. Então, assim, vamos tomar remédio, vamos fazer uma caminhada, vamos ver o que dá para fazer para não ficar nesse lugar. Porque se depender da motivação, por muitas vezes a gente não vai agir. Agora, se você é uma pessoa que não depende da motivação para fazer, você depende da sua decisão, você vai entender cada vez mais que não é como o seu emocional está, mas é sim sobre como você decide. Faz toda a diferença, É, né? A sua exato. escolha muda a sua vida. Exatamente. E é reflexo de quem você é, né? É, Porque eu falo, ninguém vive 100% feliz o tempo todo. sim, Porque a gente tem os altos e baixos da vida e faz parte, e tá tudo bem. Agora é como você lida com isso e o que você faz com isso. exato. E não decidir já é uma decisão. Não decidir sair disso já é uma decisão. É igual você falou, que você tava com cólica. Ontem eu tava com a gastrite atacada. E eu tinha que fazer um imposto de renda que eu não tinha feito, que o dia máximo era hoje. Uhum, E daí o que que eu falei? Se eu focar na minha dor, eu não vou fazer o imposto de renda. E eu uhum, tenho que entregar. Amanhã eu tenho outra sim, atividade. O que que eu faço com isso? Aí, bolsinha de água quente na barriga e vamos trabalhar, vamos fazer o que precisa ser feito. exato. E, consequentemente, como eu estava focado em fazer o imposto de renda, eu Você nem estava fo... com a dor, Você desfocou da dor. mas eu desfoquei da dor, doía, mas eu já não estava focado naquilo. É. Antes, estava doendo mais. Você Por sabe que quê? é engraçado você falando isso e eu lembrando. Ontem, a hora que eu acordei, muita cólica na cama. Ai, que vontade de ficar aqui na cama, muita cólica. Tomei o remédio, só que antes mesmo dele fazer efeito, eu tomei, saí da cama, eu levantei, tomei, estava com a dor, tomei um banho, fui fazer uma atividade física, uma caminhada, assim, vai com dor mesmo. Só que depois eu entrei numa rotina, Num num flow, ritmo, né? num flow. E eu fiquei nesse flow até 11 horas da noite. Quando eu cheguei na minha casa, 11 horas, tomei banho, deitei de novo, eu senti a dor. Só que eu tinha tomado remédio de manhã. Você acha que o remédio fez duração até 11 horas da noite? Não, só que na hora que eu parei, olha, aí tem um código. Na hora que eu parei, eu senti a dor. Enquanto eu estava em movimento, eu não estava focando na dor, então eu não estava sentindo ela. Isso É. acabou de me dar essa O virada movimento é agora. transformador, É, né? o movimento cura. É igual fala, água parada Apodrece. apodrece. Agora, a água que flui, ela é uma água viva, né? Então, eu acabei de ter esse insight aqui agora, porque eu falei, ontem eu me fiz esse questionamento, gente, o remédio ele parou agora, a duração dele não dura 12 horas. Eu tinha tomado ele antes das 10 horas da manhã e só 11 horas da noite eu fui sentir a dor de novo, mas foi a hora que eu parei, que eu deitei de novo na cama, aí eu senti que eu estava com dor, mas durante o dia todo eu não estava sentindo. E a gente vê o quanto que é importante, né, a gente sentar em boas mesas, né? Aqui a gente sentando, as fichas vão caindo, né? É, Vai vindo, você fala, nossa, é muito sério isso. Então, para você que está assistindo, no momento que você está assistindo aqui, as fichas vão caindo para você também. Você também é transformada e você também adquire muita mudança na sua vida. é. Eu falo muito disso também. E por um tempo, Viviane, quando eu mudei, eu saí de São José do Rio Preto para uma palavra. Eu morava em São José do Rio Preto, não sei se você conhece, que é interior de São Paulo, né? Fica aproximadamente 6 horas daqui de São Paulo. Morei com a minha avó lá a vida inteira. Sou nascida em São Paulo, porque minha mãe morava aqui, mas quando ela faleceu, eu fui pro interior e eu vivi lá até o ano passado. E eu sempre falo que vim pra cá por uma palavra, mas é muito engraçado porque eu tava percebendo que em momentos que eu escolhia permanecer, as coisas não fluíam. E é exatamente isso, é sobre o movimento, ele te impulsiona pra frente, né? Então, quando eu tava lá e eu senti de vir pra cá, e foi um processo que eu vivi, quando eu cheguei aqui, eu comecei a falar da importância de mudar de mesa. E algumas pessoas de lá se sentiram, não sei se traídas seria a palavra, mas se sentiram menosprezadas, talvez. Excluídas, né? Pelo fato de eu ter chegado aqui e falado da importância de trocar as mesas. E aí as pessoas, eu acho que elas se sentiram, talvez,
jogadas de escanteio, eu não sei qual Desprezadas, né? Porque desprezadas. trocadas. É, eu não sei se essa seria a palavra, mas eu ouvi muito das amigas mais próximas de que outras pessoas estavam sentindo isso ao eu afirmar que trocar de mesas era necessário. Só que quando eu vim pra cá, eu entendi que por 20 anos eu vivi dentro de uma bolha e eu só conseguia ver aquilo que os meus olhos enxergavam dali. Quando eu saí dali e vim pra cá e eu comecei a viver com outras pessoas, eu comecei a ter novas visões que lá eu não conseguia ter. E não ia Esse ter. romper, né, é transformador. Exato. E aí eu comecei a falar muito. Novas mesas vão te trazer novos resultados, novas visões, novas pessoas. E aí algumas pessoas começaram a ficar chateadas com isso, Magoadas, né? digamos assim. Só que aí essas mesmas pessoas, muito próximas, me falaram e eu incentivei elas a viverem isso. Alguma delas viveu, e quando elas viveram e foram realmente para esse novo ambiente, buscaram novas mesas, elas vieram me falar, Nath, realmente, como sentar em outras mesas é transformador. Porque a mesa cura, na mesa você tem troca, na mesa você conhece pessoas, sentar à mesa e conversar e ter novas vivências. Eu falo A que. ambiência muda a frequência, né? Nossa, essa é nova. Ambiência muda a frequência. Eu gostei. Porque a gente tem uma frase que é ambiente muda a mente. E é muito real. Não vou falar que ela é minha, só que ela me veio, eu nunca tinha ouvido. Quando ela me veio esse ambiente muda a mente, eu nunca tinha ouvido. E aí eu tenho caneca do nosso movimento, camiseta, que a gente usa essa frase. E essa eu gostei, ambiência muda a frequência, porque é exatamente isso. E aí essas pessoas que vivenciaram isso, elas vieram me agradecer por ter instigado elas a trocar as mesas. Porque muitas pessoas, e agora eu vejo, que são lá do interior, elas nasceram, cresceram e viveram ali. E a pessoa já tá com 40, com 50 anos e ela acha que a vida é aquela bolha. E eu também achei, só que quando eu furei essa bolha e saí dessa bolha, eu vi que tinha muito mais, e tinha um universo que eu não conhecia. E tinha muito mais de coisas que eu não conhecia. E o importante existem muitas coisas boas e existem coisas ruins também que você Sim, encontra nesses novos ambientes. E aí tá em você escolher o que é bom para você e o que não é. exatamente. Então, é transformador, porque quando você assim, ambiente muda a frequência, eu estou aqui com você nessa mesa, a nossa frequência aqui está sendo uma frequência de aprendizado, de transformação, de possibilidades Sim, novas. Mas muitas das vezes você está num ambiente, numa mesa de fofoca, é, de coisa ruim, também muda a frequência. exatamente. Então, qual é a frequência que você tem buscado para sua Nossa, vida? você falou isso e mais uma chave virou aqui pra mim. Todas as vezes que eu vou pro interior, eu tô aqui, e a gente tem empresa lá, né? Tem empresa aqui e agora tem empresa aqui e eu ainda tem empresa lá. Nossa empresa ainda está lá e a gente montou uma empresa nova aqui esse ano. E aí, quando eu tô na empresa aqui, é uma frequência. Uma frequência, as pessoas daqui, a gente tá. Quando eu chego lá, não necessariamente na empresa, mas com as pessoas de lá, a minha frequência é alterada, eu percebo. É como se fosse uma frequência de rádio que você tem que sintonizar. Então eu percebo que quando eu tô aqui e eu chego lá, eu tenho um choque e eu tenho que mudar a minha frequência para estar naquele lugar. Quando eu estou lá e volto para cá, demora uns 2 dias para eu novamente sintonizar a frequência e pegar o ritmo daqui. Porque o ritmo é diferente. Eu tô falando isso porque pra mim isso era muito claro que eu vivia, eu já sabia. Toda vez eu falo, nossa, eu vou pra lá, muda, é diferente a energia. E agora você falou disso de frequência e eu senti como se fosse a frequência do rádio, que você tem que ajustar. Então, quando eu vou pra lá, é uma frequência, e quando eu vou pra cá é outra. Lá o que acontece? É uma cidade do interior. Então as pessoas ela têm a vida muito mais parada, É digamos mais assim. pacata, né? É É. diferente. E o final de semana, a gente estava até comentando sobre isso. Lá, o final de semana, ele é vazio. É um sossego. Você passa na frente das casas, você vê as pessoas sentadas na calçada. É muito diferente. Aqui em São Paulo, eu não sei pra você, mas pra mim a sensação é que não existe sábado, não existe domingo, não muda. É sempre agitado, é sempre essa correria. Significa que aqui é melhor do que lá? Depende do momento que você tá e qual é a frequência que você quer acessar. Se você quer uma frequência de descanso, de calmaria, talvez o interior seja melhor pra você. Agora, se você tá num momento que você quer buscar movimento na sua vida, talvez estar em São Paulo seja melhor pra você. Então, eu não tô dizendo que um é melhor do que o outro. Só que a frequência é completamente diferente. Não tem como falar que a frequência do interior é igual à da capital. E isso é muito importante entender, né? Porque na frequência que você tá lá,
tá tudo certo, é É, aquele ambiente. Só que você entende hoje que você rompeu uma bolha e a frequência daqui hoje está adaptada para você, isso. nesse momento. É, Não vou dizer que você vai um dia não queira voltar a viver lá. sim, E tá tudo bem também. sim. E é entender isso e aceitar, né, o processo. Sim, mas é muito engraçado porque assim, se você me perguntar por que que você saiu do interior e veio pra cá, eu não tinha ideia dessa diferença, eu não tinha ideia dessa frequência, mas é como se a minha frequência lá já tivesse ajustado a frequência daqui e quando eu vim pra cá eu me senti puxada a estar aqui. Mas eu realmente saí de lá e vim pra cá por uma obediência àquilo que Deus falou pra mim pra fazer. Só que eu vou te falar, na época não fazia sentido algum. Algum, porque a minha vida lá era muito estável. Era tipo, eu tava com 3 salas alugadas, nossa empresa tava crescendo. Eu treinava na melhor academia da cidade, na melhor, onde só ia a nata da sociedade, morava no melhor bairro. O bairro chamava Alto Rio Preto, que é o bairro, assim, que ele tá no meio de tudo. Então, assim, a nossa vida lá era muito boa. A gente tinha acabado de trocar de carro. A gente tava muito bem, assim, estável. Estável. E estávamos crescendo dentro daquilo que para nós era crescimento. Então, assim, muito longe de escrever um livro, muito longe de fazer uma Era imersão. outra Era realidade. outra realidade. Isso aqui já era um sonho que eu tinha, tá? Já era algo que eu falava assim, um dia, ó, olha o pensamento. De 2 anos atrás, um dia eu vou escrever o meu livro. Um dia. Esse era o pensamento. Quando eu cheguei em São Paulo e acessei uma nova ambiência, eu vi que, por que um dia? Eu posso fazer. Quanto é? Fica mais próximo, Deixa né? eu entender. Aí olha só a mesa. Era isso que eu queria chegar. Eu comecei a sentar em mesas de pessoas que tinham seus livros escritos. E aí, caramba, você tem um livro. Eu nunca tinha sentado com uma pessoa que tinha um livro escrito. Então, lá no interior, um livro era tipo algo muito distante. Um dia eu vou escrever um livro. Era algo muito distante. Eu nunca tinha sentado com uma pessoa que já tinha escrito um livro, com um escritor. Então, assim, pra mim era muito distante. Quando eu sentei numa mesa que 3, 4 já tinha seus livros impressos, assim, escritos, estava com o seu livro assim na mão, eu olhei pra pessoa e falei, caramba, Tornou um negócio mais comum, né? exatamente. Eu olhei e falei assim, caramba, você tem um livro escrito? Não, mas como que é esse processo? Ah, é assim, assim, assim. Eu, caramba, é assim, assim, assim? É simples assim? Não é? Porque na minha cabeça era algo muito mais complexo, né? Então, quando eu vi isso, a facilidade, e sentei em novas mesas e vi pessoas de perto, aquilo se tornou mais palpável. E aí, ambiente muda a sua mente. O ambiente certo, com as pessoas certas, traz resultados certos para você também. Então, quando você acessa num novo ambiente, com novas pessoas, senta em novas mesas, você vai ter novos resultados. Essa é a resposta de novos resultados que foi dessa frequência, de ter realmente mudado essa frequência. Porque para a menina do interior que sonhava em ter um livro, isso era muito distante. E você acaba se tornando uma nova pessoa, né? Porque você não tá. Você, a Natália de 10 anos atrás, não é a mesma Natália de Eu hoje. diria que é de 2 anos atrás, de um ano atrás. Quando eu cheguei em São Paulo, não é mais a mesma. Eu, Porque muda tudo, né? é, Mas aqui a nossa conversa tá muito boa, mas o nosso tempo. já Ó, acabou. é muito bom, né? Daria aqui horas de É, bate-papo e assim, é muito bom aprender e conhecer, né, a sim, vida das pessoas de outra forma, né? Porque eu já sim. encontrei com você já em vários eventos e a gente vê superficial, né? Você encontra e às vezes Aham, muitas vezes você não tem tempo, ou às vezes cumprimenta, sim, mas assim, é muito bom conhecer e aprender coisas novas, né? sim, E eu com quero que você certeza. deixe um recado final para quem está nos assistindo. Olha, se eu puder te dar um conselho, eu dou para você o que eu daria para mim há 1, 2 anos atrás, que é mude as suas mesas, mude os seus lugares, não fique parado no mesmo lugar, procure estar sempre em movimento, porque quando você se coloca em movimento, as coisas movimentam ao seu redor também. E isso é muito importante, porque muitas das vezes você quer se movimentar e você não vê condições para se movimentar. Mas quando você coloca seu pé, aquilo que você acha que não tem possibilidade, Deus vem e coloca o Exatamente, chão. exatamente. Coloca o pé que Deus vai colocar o chão e lembra sempre que a sua decisão, ela muda a sua condição. Aí.
Então, vamos terminando. Mais um palmas para você e palmas para a Nath, que veio aqui e entregou a sua história de muita transformação, que eu acredito que vai transformar muitas vidas. Amém, amém, Palmas para você que está aqui nos assistindo, esteve aqui e acredito que vai ser transformado também por essa transformação que a Nath teve, que vai amém, diminuir o caminho de muitas pessoas amém, eu através do que creio, você ensinou aqui hoje. E eu palmas para creio, Deus amém, que esteve aqui com a gente e eu tenho certeza que foi Ele que falou em nossas bocas amém, aqui. amém. Sabe que eu falo sempre uma coisa, inclusive escrevi isso no meu livro, Viviane. Existem três tipos de pessoas. As pessoas que elas não aprendem com os próprios erros, e aí eu tenho a percepção que são pessoas tolas, porque não aprendem com seus próprios erros. As pessoas que aprendem com seus próprios erros, elas são inteligentes porque elas aprendem com seus próprios erros, mas tem aquelas que elas aprendem com os erros dos outros. Essas são pessoas sábias. Então, que você possa buscar aprender com o erro de outras pessoas para não precisar passar pelos próprios erros para aprender. Uau. Então é isso, gente. Gratidão e até mais um palmas para vocês e um grande beijo. Muito obrigada, Viviane, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Deus que abençoe. Amém.